E aí galera do aulalivre.net, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e a gente vai continuar ainda na nossa parte da citologia, falando agora sobre o citoesqueleto, ou na verdade continuando a falar do citoplasma. Tá? Então nessa parte do citoplasma a gente vai ver, como eu falei ali, o citoesqueleto, né, e algumas outras organelas aí que são importantes para a tua célula. Lembrando que o citoesqueleto ele não é uma organela, tá? O citoesqueleto ele é a estrutura da tua célula. Assim como o teu corpo, nós temos o esqueleto. Esse esqueleto ele serve para sustentar e para dar movimento para o nosso corpo. Todo o nosso corpo ele é movimentado através dos esqueletos, né, dos ossos. Então a mesma coisa, esse teu citoesqueleto vai servir para a tua célula. Ele vai dar estrutura para a tua célula, rigidez, firmeza para essa tua célula, e qualquer movimento que ela for fazer, ela vai fazer a partir desse citoesqueleto. Assim como no nosso organismo nós temos ossos longos, ossos chatos, então esses tipos de ossos que formam o nosso organismo. O citoesqueleto também vai ter tipos de ossos, só que daí no caso são tipos de fibras que formam o citoesqueleto. Nós temos três fibras bastante importantes no citoesqueleto. Nós temos os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos. Tá? Esses três túbulos, ou essas três fibras, vão formar o citoesqueleto. Cada uma com a sua função dentro da célula, cada um com a sua função para manter a célula. Então, relembrando mais uma vez, os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos são as estruturas que formam esse teu citoesqueleto. Tá? Então aqui na célula está sendo mostrado já até algumas funções aqui, por exemplo, dos microfilamentos, né, fazendo parte das microvilosidades. Nós temos os filamentos intermediários que vão estar relacionados mais com a rigidez, com a estrutura da tua célula, e os microtúbulos que vão estar ligados um pouco com a movimentação da tua célula. Então vamos ver cada uma dessas fibras que formam o citoesqueleto uma por uma. Os microfilamentos, eles vão estar relacionados com toda a movimentação da tua célula. Tudo que for movimentado na tua célula vai estar relacionado com os microfilamentos. Então, as endocitoses, que são aqueles movimentos de invaginação da membrana da célula, para englobar, por exemplo, uma substância sólida ou uma substância líquida, uma fagocitose ou uma pinocitose, esse movimento de invaginação que a tua membrana faz para englobar a substância e jogar para dentro é através de microfilamentos que ela vai fazer. Então os microfilamentos é quem vão fazer esse movimento da tua célula para englobar as substâncias que estão para o lado de fora. Formação de pseudópodes, no caso, os microfilamentos vão ter essa função. A manutenção das microvelocidades dos estereocílios. Vou voltar rapidinho no slide anterior. Aqui nós temos microvelocidades, então essas microvelocidades são todas fixas, são todas estruturadas em cima desses microfilamentos. Então eles são ali, são que nem barreiras, cabos que vão ficar prendendo essa microvelocidade. A movimentação que essa microvelocidade for fazer para capturar algum alimento ou algum nutriente vai ser através desses microfilamentos. Tranquilo? A ciclose. A ciclose é um movimento bastante importante que ocorre dentro da tua célula, que é a movimentação das organelas. A tua célula não é uma estrutura estática, a ver pelo menos, principalmente pela tua membrana plasmática, onde a gente tem lá, que é um mosaico fluido, esses fosfolipídios e as proteínas todas se movimentando. Dentro da tua célula, no citoplasma, é a mesma coisa. Isso está tudo se mexendo, isso não está estático, tem um monte de nutrientes e substâncias sendo transportadas dentro da célula. Esses microfilamentos vão fazer essa movimentação, mexer essas organelas dentro do teu organismo. Então, dentro da tua célula. Então, esses microfilamentos fazem esse processo de ciclose, o ciclo, o movimento que as organelas exercem dentro da célula. Tranquilo? Então, algumas funções aqui, ou as principais funções dos teus microfilamentos. Uma outra estrutura que a gente falou ali também, são os filamentos intermediários. O que tu tem que basicamente guardar é que os filamentos intermediários eles vão estar relacionados com a estrutura e a rigidez da célula. Então ele vai ser aquela parte rígida, aquela parte fixa, para que a tua célula aguente tensões, aguente pressões. Ela vai ter então esses filamentos intermediários para exercer essa função de fixação, de rigidez da célula. E aí eu tenho, dependendo do local aqui, no citoplasma,
onde vou ter esses filamentos intermediários, e eles podem aparecer ali também nas lâminas nucleares, ou que são as partes ali de dentro do núcleo, eu também posso ter essas estruturas, esses filamentos intermediários. Então eu tenho alguns tipos aqui, ó, queratina, que é um tipo de filamento intermediário que está presente normalmente no epitélio da pele, na parte mais externa da pele, e produz essa queratina, que serve para impermeabilizar a tua pele e também vai dar rigidez. As tuas células da pele, elas não podem ser molengas, então ela tem que ser fixa. Esses filamentos intermediários vão ter então essa função. Então sempre que tu vê filamentos intermediários na prova, tu tem que associar com rigidez, com sustentação da tua célula. Tranquilo? Os microtúbulos também vão estar relacionados com um pouco de movimentação dessa tua célula. As células que apresentam cílios e flagelos, elas vão ter esses microtúbulos para fazer essa movimentação. Na verdade, esses microtúbulos é quem vão formar os cílios e os flagelos. Esses microtúbulos, eles podem ser produzidos por uma organela que a gente tem dentro da célula, principalmente em células animais, que são os centríolos, tá? Principalmente em células animais. Também existe centríolo em células vegetais, tá? Nos vegetais inferiores a gente vai ver isso depois. Então, esses cílios e esses flagelos aqui, eles vão ser formados, esses microtúbulos, que vão ser então tubos que vão movimentar. Esses cílios e esses flagelos precisam ter movimentação. É só tu lembrar lá do espermatozoide. O espermatozoide tem um flagelo gigante e ele tem que movimentar, ele tem que mexer. Quem é que mexe isso? São esses microtúbulos. Eles formam esses flagelos e eles vão mexendo ali para que tenha a movimentação da célula. O teu espermatozoide nada mais é do que uma célula. Além disso, eles vão participar das fibras do áster e do fuso acromático, lá na divisão celular. Então, se vocês lembrarem lá na divisão celular, vocês vão ter lá a prófase, a metáfase e a anáfase, né? Então, lá na metáfase, tu tem os centríolos todos nas pontas das células e esses centríolos começam a produção dos microtúbulos. São fios que vão sendo formados em direção ao centro da célula, que é onde se encontra todo o material genético, os cromossomos da célula. Quando chega na anáfase, o que acontece? Esses microtúbulos envolvem o DNA e eles puxam o cromossomo, né? No caso da anáfase lá, da mitose. Então eles vão separar as cromátides irmãs. Quem faz isso são esses microtúbulos, tá? Que são produzidos pelos centríolos. Então os microtúbulos vão sendo produzidos, formam o que a gente chama de fuso acromático lá na divisão celular, tá? Os centríolos e os corpúsculos basais, então, são formados também por esses microtúbulos, como eu te falei. Os centríolos são microtúbulos que formam outros microtúbulos ou que alongam e formam outros microtúbulos. Tá? Então, microtúbulos, movimentação de cílios e flagelos e muito importante, então, essa parte do fuso acromático na divisão celular. Tranquilo? Pessoal, duas organelinhas que são muito importantes na tua célula, tá? O peroxissomo, que vai ser uma vesícula formada de várias enzimas. Porém, cuidem, tá? O peroxissomo ele não é formado pelo complexo de Golgi, que nenhuma outra organela que também é formado por vesícula, que a gente vai ver daqui a pouco. O peroxissomo, ele tem essas enzimas, entre elas uma enzima muito importante chamada de catalase, e essa catalase ela faz a quebra da água oxigenada. Isso está relacionado com essa função aqui, ó, de desintoxicação da tua célula. Por quê? Que isso também está relacionado com essa função, na oxidação de ácidos graxos ou a quebra de lipídios. Presta bem atenção aqui, ó. Quando entra um lipídio na tua célula, normalmente esse lipídio pode ser um triglicerídeo, que forma o glicerol mais os ácidos graxos, a tua célula vai digerir isso com uma organela que a gente vai ver daqui a pouco. Só que essa tua organela ela não consegue fazer a digestão completa. Os ácidos graxos que são de cadeia longa precisam ser digeridos pelo peroxissomo. Aqui, ó, ácidos graxos. Então, esses ácidos graxos de cadeia longa, eles são quebrados no peroxissomo. Ele quebra esses ácidos graxos através de uma reação de oxidação e vai formar nessa reação de oxidação o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. E aí ele precisa quebrar também essa água oxigenada, porque senão eu vou intoxicar minha célula com aquela água oxigenada. Como é que ele faz? Ele pega essa catalase e quebra a água oxigenada, tá? Formando hidrogênio e oxigênio, H2 e O2. Tranquilo? Então, todo esse processo de desintoxicação está relacionado com a água oxigenada e então o teu peroxissomo também faz essa digestão de ácidos graxos de cadeia longa, que são lipídios, quebra de lipídios. Tranquilo? A organela que eu estava fazendo um mistério aqui para ti, ó, que é bastante importante também, é o lisossomo.
ela também é uma vesícula composta por enzimas e esse teu lisossomo ele é formado a partir do complexo de Golgi. Então o teu complexo de Golgi é uma organela muito importante e aqui ó, tá ele ó, o complexo de Golgi, lembra que ele armazena e empacota substâncias, né? Então ele empacota enzimas e essas enzimas vão ficar dentro de uma vesícula que vai ser o lisossomo, que vai ser uma vesícula digestiva. Função do teu lisossomo, digestão celular. Tá? Então o lisossomo faz a digestão celular. E aí ele vai digerir. Toda hora que a tua célula fizer uma fagocitose, ó, que nem a gente está mostrando aqui, ó, lembra que eu vou ter lá a participação dos microfilamentos, e aí essa fagocitose joga a substância sólida, o composto que quer ser absorvido, e o teu lisossomo vai lá, forma uma vesícula digestiva com esse fagossomo e digere, quebra toda aquela substância ali, faz a digestão intracelular. E aí o teu organismo vai começar a absorver os nutrientes dessa vesícula, o que não for absorvido vai formar um corpo residual que vai ser liberado para fora do teu organismo, né? Os dejetos, a sobra de alimento que não foi utilizado. Tranquilo? Então, lisossomo relacionado com a digestão intracelular. Tranquilo? Pessoal, foi um prazer imenso e até a próxima aula.